Olá, pessoal. Muito boa noite a todos e a todas que acompanham essa transmissão da Rai TV, do NEP Brasil. Com muita alegria que a gente se encontra aqui, reunidos mais uma vez em nome do Cristo, para dar sequência às comemorações dos 10 anos do NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Hoje a gente vai ter uma live com César Perry, que já foi presidente da Federação Espírita Brasileira e também é um dos idealizadores e um dos fundadores desse projeto do NEP. E o César vai falar sobre o nosso segundo princípio, que é o diálogo interreligioso. A gente dá as boas-vindas a todos, em nome do NEP Brasil, que é essa rede de núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho, que se espalha pelo território brasileiro e também temos NEPs no exterior. Uma rede de corações que vibram juntos em prol do Evangelho do Cristo, não só para aprender, divulgar, mas, sobretudo, para a gente poder vivenciar os ensinamentos de Jesus. E a gente vai ter também, no final da nossa celebração de hoje, um momento de arte com a Isabela Farias, do estado de Alagoas. Aqui comigo, a gente tem o Gustavo Gandalf, que é do NEP Francisco de Assis, lá de Araraquara. Seja muito bem-vindo também, Gustavo, para a nossa live. E a gente, desde já, agradece ao apoio de todos aqueles que fazem o trabalho do NEP. Agradece também a Rai TV pela parceria de sempre, pelo apoio que ela nos dá nas nossas transmissões. Então, Gustavo, deixo com você aí as suas considerações iniciais para o pessoal também se sentir contemplado. Olá, João. Boa noite, novamente, né? Boa noite também a Cris, que está aqui nos bastidores, a Conceição, ao César, que também já está aqui com a gente. Boa noite aos nossos amigos que estão já mandando suas mensagens aqui pelo chat, os amigos do NEP, né, que têm contribuído para essa construção do NEP Brasil. É uma alegria imensa estar aqui com todos, compartilhando esse momento, né, compartilhando com o João. Ele sabe do carinho que a gente tem também por ele. Então, eu falo mesmo, gente, em todas as lives eu falo isso. Quando o João está do lado, eu falo do carinho que a gente tem por ele e a gratidão que a gente tem. E é uma alegria essa oportunidade desse movimento que a coordenação do NEP Brasil está realizando em comemoração a 10 anos do NEP Brasil, desse movimento tão importante para o crescimento nosso. Então, vamos que vamos, meu amigo, vamos que vamos. Vamos lá. Então, em março do ano que vem, a gente tem a celebração dos 10 anos de lançamento do NEP, que aconteceu em 2013 com o seminário Jesus à Porta, Kardec à Chave, lá na Federação Espírita Brasileira. E em março a gente vai ter a culminância dessas lives com o tema central das comemorações, que é Conhece a Árvore pelos Frutos, a passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 44. Hoje a gente está fazendo a segunda live, como dissemos. O mês passado a gente fez a primeira com o convidado Afonso Chagas, também um trabalhador desse projeto de estudo minucioso do Evangelho. E a gente agradece também a contribuição de todos eles, e vocês vão perceber, ao longo dos meses, até chegar em março, que outras pessoas muito importantes que deram a sua energia, que deram a sua força de vontade, o seu sentimento para esse projeto, eles vão estar aqui, celebrando junto conosco esse momento. Então, fiquem atentos para as próximas lives. É uma live por mês que vai ser, então, transmitida pelos nossos canais nas redes sociais do Instagram, do Facebook, do YouTube. E a gente também tem o nosso aplicativo, que é o NEP Search, que está lá dentro do site do nepbrasil.org, onde a gente pode pesquisar temáticas bíblicas. É um aplicativo assim, muito completo, sempre está sendo atualizado. Então, quem tem o desejo de entender melhor os textos bíblicos à luz do Espiritismo, encontre na ferramenta do NEP Search um caminho muito útil, muito prático para acessar os comentários bíblicos. Agora a gente vai fazer, como em toda atividade espírita, para melhor condução dos nossos trabalhos, a gente vai fazer a nossa prece inicial pedindo a Gustavo, que está aqui junto comigo, que faça esse momento de oração. Então vamos lá, meus amigos. Vamos com o nosso coração juntos, em sintonia com o coração do nosso mestre,
querido amigo Jesus, agradecer por mais essa oportunidade. Agradecer por mais essa oportunidade em que estamos aqui unidos em teu nome, na certeza de como ele nos afiançou que estaria conosco. Nós assim permanecemos, confiantes, felizes, porque compartilhamos a presença do Cristo nesses momentos em que nos esforçamos, nos empenhamos para o nosso crescimento. Pedimos aos amigos espirituais, aos coordenadores dos trabalhos do NEP, que possam inspirar os nossos amigos, especialmente ao César, na sua fala dessa noite, que possa nos envolver, que estejam conosco, nos amparando, nos auxiliando, que essas bênçãos também possam ser revertidas a todos os nossos irmãos em humanidade, especialmente ao nosso país, ao nosso povo, nesses momentos em que tantos desafios nos conclamam o testemunho. Sê conosco, Jesus. Que assim seja. Bom, João, antes de devolver aí a bola para você já, né, e para a gente também trazer o nosso amigo para cá, a Cris deixou até uma sugestão para a gente aqui, gente. Eu vou falar para vocês, né? Essa Cris olha, ela coloca umas sugestões que não tem como a gente não falar, né? Porque a gente pensa no NEP e vem esse núcleo de estudos e pesquisas do Evangelho, mas, acima de tudo, o NEP é um grande movimento do Evangelho dentro de nós. Né? É um grande movimento nosso, no nosso interior, ao encontro do Evangelho. E o quanto isso pode estar nos modificando. E aí, depois vocês se veem com a Cris, tá bom, gente? Mas eu vou falar aqui, olha o que ela deixa de sugestão, né? Quais os frutos nós temos dado de tudo que nós já temos recebido do encontro com o Evangelho? Quais esses frutos? Porque nós temos colhido muitos frutos. E o que nós temos revertido disso para a nossa vida, para a vida daqueles que compartilham conosco o nosso dia a dia? Porque Jesus, ele aguarda esse movimento, não é? Da aplicação do Evangelho no nosso dia a dia, o Evangelho sentido. E o NEP nos convoca, acima de tudo, a esse sentimento, a essa vivência e desse sentimento. Como é que nós estamos com isso? Essa foi a sugestão da Cris, muito pertinente. Deixo para vocês aí, no foro íntimo, irem pensando, porque enquanto isso, a Cris já vai colocar para a gente o nosso segundo princípio, não é? Vai, Cris. Diálogo interreligioso. O NEP promove o diálogo interreligioso, compreende o papel e as contribuições de cada religião, e tem na bibliografia espírita a referência principal no conjunto das diversas obras das tradições religiosas. Vemos que, segundo a ótica espírita, a grande asa da religiosidade se manifesta de maneira muito plural e diversa. A religião representa esse elo profundo da criatura com o seu pai afetuoso. E essa sensibilidade foi semeada em diversos tempos, em diversas culturas e óticas diferentes. O NEP reconhece essas óticas e pretende promover um diálogo lúcido e sincero, encontrando as convergências e também as diferenças.
Por isso, promove ações, eventos e também se utiliza da análise e cotejo das diversas obras das tradições religiosas. Muito bom. Então, esse é o nosso segundo princípio, diálogo interreligioso, né? Cada convidado ele aborda um desses princípios e a gente chama agora o nosso querido César Perry, que vai ter aí cerca de 30 minutos para fazer a sua exposição sobre esse princípio. E a gente já pede para as pessoas que estão aqui nos acompanhando no YouTube para colocarem nos comentários suas perguntas, suas dúvidas, suas indagações, que a gente vai ter depois da exposição do César, um momento de interação para deixar ainda mais claro a ideia desse princípio. César, amigo, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo. Boa noite, João, boa noite, Gustavo, a Cris, que estava até agora há pouco aí, né, nos preparativos dessa transmissão, e inicialmente o nosso abraço fraterno, as nossas congratulações a toda a Rede Brasil, né, do NEP, e que está em boa hora, né, comemorando os 10 anos de fundação do NEP. A rigor, nós estamos, sim, comemorando já 10 anos, e não necessariamente em março. Eu vou dizer por quê. Nós estávamos como presidente interino da FEB, né, em cargo que nós permanecemos durante 10 meses, depois viemos a ser eleito presidente da FEB, quando nós apresentamos em julho do ano de 2012 a proposta para o conselho diretor da FEB para a criação do NEP, e o que foi aprovado. Então, oficialmente, ele foi criado em julho do ano de 2012. E nesse período, de julho até março, quando ele veio a ser apresentado ao grande público, houve uma série de preparação e já de algumas atividades. E nessa primeira constituição do NEP, né, e que foi aprovada pelo Conselho Diretor com a nossa proposta, o Haroldo Dutra ficou como coordenador e como membros o Ricardo Mesquita, de Florianópolis, o Simão Pedro de Lima, de Minas Gerais, o Wagner Gomes, da Paixão, de Minas Gerais, o Afonso Chagas, de Minas Gerais, e lá na NEP Brasil, como o apoio operacional local, a Célia Maria Rei de Carvalho, minha nossa esposa, que era na época diretora da FEB, e o Flávio Rei de Carvalho, o nosso filho, que vinha já fazendo estudos nesse sentido. Então, é muito importante nós lembrarmos esses que participaram, né, da primeira constituição do NEP na FEB, e que funcionou desde da época da fundação até o período em que nós saímos da FEB em março do ano de 2015, quando ele foi desativado na sede da FEB. Mas a ideia permaneceu, e hoje nós vemos com muita satisfação, com muita alegria, cerca de 100 NEPs, né, funcionando pelo Brasil afora, e o que nós julgamos de muita importância de uma maneira autônoma, espontânea, mas interligados através de uma rede. Isso, para nós, é extremamente significativo. E outra questão que nós gostaríamos de assinalar é que depois, né, houve o seminário, que foi a apresentação pública na sede da FEB, em Brasília, em março, né, de 2013, que já foi citado aí, e foram aceleradas as gravações, né, de videoaulas, onde foram deixadas gravadas pela antiga TV100, e depois, num período curto, pela FEB TV, de cerca de 50 videoaulas, né, e que se encontram disponíveis aí também pela internet. Então, o NEP, ele foi um marco naquela oportunidade, e nós tivemos uma satisfação, uma alegria muito grande de acompanhá-lo, né,
pessoalmente, na condição de presidente da FEB, naqueles 3 anos em que ele funcionou ali na sede da Federação Espírita Brasileira, em Brasília. Nós temos aí muitas informações históricas que não cabem agora, mas nós a registramos num livro que nós lançamos há um ano atrás, Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões, editado pela Cocriação de Araçatuba. Araçatuba é a nossa terra natal, mas nós moramos em São Paulo, né, atualmente. E ali há todos os registros, né, do desenvolvimento do NEP, inclusive a dissertação de mestrado, né, que foi feita pela Natália e defendido lá na UFSCar, no estado de São Paulo. Entrando no tema da noite de hoje, movimentos interreligiosos, parece-nos que é cabível, num primeiro instante, uma introdução, para que tenhamos ideia do que seja movimento interreligioso ou diálogo interreligioso, porque há, de certa forma, algumas incompreensões ou até uma certa confusão. Muitas vezes nós escutamos falar em ecumenismo. Então, antes vamos esclarecer que a palavra ecumenismo ela já existia desde o início do século XX, né, em várias agremiações, hostes religiosas. Entretanto, aliás, ela é uma palavra de origem grega, que significa mundo habitado. Esse é o significado da palavra ecumenismo. Mas foi no Concílio Vaticano II, que foi convocado, dirigido pelo Papa João XXIII, e depois encerrado pelo Papa Paulo VI, né, em que se abriu praticamente um novo capítulo na história da relação da Igreja Católica Romana com demais igrejas cristãs. Então, aí surge o chamado movimento ecumênico, e que nós temos também que esclarecer que ele tem uma série de restrições. Embora na prática use-se assim, de uma forma muito genérica, né? Culto ecumênico, movimento ecumênico, mas não é. No conceito clássico da Igreja Católica, é definido com o objetivo, né, de facilitar a união dos cristãos, né, e a examinar algumas questões desse ponto de vista ecumênico, vamos assim dizer. Mas não envolve todas as religiões. Essa é a característica do movimento ecumênico que foi patrocinado, chancelado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos como responsável por esse ecumenismo o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, conhecido pela sigla de CONIC, né, que é bem ativo. As denominações das religiões cristãs que integram o CONIC é a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Ortodoxa, a Síria, a Igreja Cristã Reformada, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Metodista, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana e a Igreja Presbiteriana. Então, essas agremiações que integram e são reconhecidas como participantes do chamado movimento ecumênico Integra o CONIC. As demais não são integradas oficialmente ou reconhecidas oficialmente como integrantes do ecumenismo. Então, isso vem sendo incentivado, nós falamos desde a década de 1960. Mas, de uns tempos para cá, surgiu um outro movimento, que é o chamado diálogo interreligioso. E o diálogo interreligioso é diferente, é mais amplo e mais livre do que o ecumenismo propriamente dito. Então, aí se envolve, né, o diálogo e o respeito a diversas religiões e grupos religiosos, sem essa separação. Então, é feita essa introdução à guisa de um esclarecimento preliminar. É interessante que a gente mostre também que o diálogo religioso é uma etapa, é uma vertente.
mas existe também o movimento interreligioso, que é a ação. Então, as duas coisas têm que estar juntas. Não é só falar e se reunir, fazendo um simpósio, fazendo um seminário, né? Não. Há ações integradas que caracterizam o movimento interreligioso no Brasil. E nós vamos aqui mostrar a vocês um retrospecto histórico, né? Porque nós tivemos aí felizes oportunidades de participar de diversas nuances, né, desse chamado movimento interreligioso ao longo do tempo. O interessante, vejam um fato, em 1971, ou seja, 51 anos atrás, nós estávamos residindo na nossa terra natal, Araçatuba, e éramos presidente da União Municipal Espírita de Araçatuba. E, na época, nós recebemos um convite de uma escola de uma cidade próxima, Mirandópolis, para participar de um diálogo sobre cristianismo e sobre espiritismo. E o interessante é que esse diálogo, embora patrocinado por uma escola, foi realizado na sede da paróquia local, né, na Igreja Católica de Mirandópolis. Lá nós estivemos e falamos da visão espírita sobre o cristianismo e depois explicamos o que é realmente espiritismo. É bom que vocês todos saibam que quando o padre falou após a nossa apresentação, ele fez, na verdade, algumas críticas à nossa fala e à nossa posição, porque ele era daquela ala que existe na Igreja Católica até hoje, bem conservadora, e que entende que a única religião, entre aspas, né, a única salvação é através da Igreja Católica. Então é bom a gente saber que nós encontramos até hoje também situações como essa. Depois nós tivemos muitas vezes o convite, era professor, né, da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, de participarmos dos ditos cultos ecumênicos, né, de conclusão de curso, porque chegou um momento, na década de 1970, que boa parte das faculdades, nas formaturas, já não queriam mais a missa, como era o clássico da época, mas eles queriam um culto ecumênico. Então, em muitos deles, nós falamos em nome dos espíritas. Agora, pensando bem, o termo culto ecumênico não é o mais adequado, o mais correto, né, para essas cerimônias, como nós já fizemos aí a apresentação na nossa introdução de hoje. E depois, houve uma série de movimentos interreligiosos, notadamente em defesa da vida aqui no Brasil. Nós estávamos já residindo em Brasília como diretor da FEB, quando em São Paulo começou a se organizar um movimento em defesa da vida, desde o ano de 2007, março de 2007, e foi realizado na Praça da Sé, em frente à Catedral da Sé, em São Paulo, um grande movimento interreligioso. E nós viemos 2 vezes, aliás, 3 vezes de Brasília, 2007, 2008, 2009, para representar a Federação Espírita Brasileira, e onde também falou o cardeal, né, de São Paulo, e várias figuras representativas do seio religioso, como também das organizações sociais, né, da classe política de São Paulo nesse movimento. E ele deu desdobramentos, né, porque era em defesa da vida e contrário ao aborto. Ao mesmo tempo, em Brasília, estava sendo fundado o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, o Brasil Sem Aborto. E nós estivemos, na época, junto com o então presidente da FEB, Nestor João Mazzotti, representando a FEB nessa fundação, e o desenvolvimento de todo esse movimento do Brasil Sem Aborto teve a característica de um movimento interreligioso. Isso é muito importante nós assinalarmos. E que foram realizadas marchas, eventos, né, no Congresso Nacional e também algumas marchas pelo Brasil afora.
até o ano de 2015. Depois, não sei exatamente a razão, parou, pelo menos com a participação da FEB. Há também um outro movimento importante, interreligioso, que nós temos que destacar, que foi levado a efeito pela Legião da Boa Vontade, a LBV, e que tem em Brasília a sua sede, né? Aliás, uma sede até turística, aquela famosa pirâmide, né? Que tem em Brasília. E lá nós estivemos muitas vezes como diretor da FEB, depois no período que fomos presidente da FEB, participando de eventos ou de reuniões e diálogos interreligiosos ali dentro da LBV e que eram patrocinados pela LBV, tendo a ver, inclusive, movimentos para se evitar a profilaxia da intolerância religiosa, da defesa da vida, e até na época da comemoração dos 25 anos de inauguração do templo da LBV lá em Brasília. Então, vejam, tem muitos movimentos interreligiosos que ocorrem e que não apenas se caracterizam por um momento de um diálogo ou de um painel. Outro fato interessante, no período que nós exercemos a presidência, é que a FEB, colocando em prática a proposta de participação social, que foi prevista pelo plano de trabalho aprovado pelo Conselho Federativo Nacional, nós participávamos, estimulávamos a participação da FEB em vários movimentos de participação social. E uma delas, inclusive, veio a se caracterizar pela criação em Brasília, veja o interessante, de um fórum, de uma executiva nacional de um movimento da cidadania pela vida, Brasil sem aborto. Movimento caracteristicamente interreligioso, e que houve a participação da CNBB, que é o Conselho Nacional de Bispos do Brasil, que na nossa ótica é o mais tradicional, mais organizado movimento religioso, né, em defesa da cidadania e com ampla participação social, e também com a participação da Confederação, aliás, dos conselhos, né, representativos das igrejas evangélicas, do Fórum Nacional de Cidadania e Política, né, e muitos outros assim. Então, nós tivemos muita atuação como um dos representantes da FEB, um dos fundadores desse movimento, e, inclusive, é um fato histórico marcante, porque nós recebemos na sede da FEB, lá em Brasília, no dia 22 de outubro do ano de 2013, todos os representantes desse conselho, né, inclusive do bispo Dom Leonardo Steiner, que na época era o secretário-geral da CNBB. A CNBB tem um presidente, um cardeal, mas a secretaria-geral fica em Brasília, e que é a executiva, vamos assim dizer, da CNBB. É interessante lembrarmos que o Dom Leonardo Steiner, agora, recentemente, no mês de maio, foi nomeado pelo Papa mais um cardeal, né? Então, ele assumiu como cardeal a região da Amazônia. Então, veja, uma figura de destaque dentro da Igreja Católica. E nós o recebemos lá na sede da FEB em Brasília, dentro desse movimento. Como tivemos muitos participantes ativos na época, como o padre Rafael e muitos outros, que inclusive utilizaram folhetos, opúsculos que a FEB publicava na época, sobre a defesa da vida e sobre o Brasil sem aborto. Então, isso é marcante, né, naquele período de tempo. Depois, é bom nós lembrarmos que também havia um movimento naquela época, junto ao Palácio do Planalto, e em várias oportunidades nós comparecemos, né, no Palácio do Planalto, em reuniões
junto à Secretaria de Governo e à Casa da Civil, com todo esse grupo representativo, e nós representando a FEB, para a discussão de propostas em defesa da vida e contrariamente a projetos de lei e propostas que eram levadas ao Congresso Nacional no sentido de liberar formas abortivas. Então, foi um movimento também muito importante. Então, foi criado naquela época o coletivo interreligioso para a relação entre Estado e sociedade. Coisa que até hoje tem muita gente que não entende, né? O que é Estado, o que é religião e qual a real relação que deve existir entre ambas. E era uma proposta que esse grupo defendia perante o governo brasileiro, o respeito, né, do Estado laico. E é importante que esses movimentos, então, vejam que há uma diversidade de movimentos interreligiosos que existiram e que tiveram um papel fundamental, né, em defesa da vida, em defesa de instituições assistenciais, né, e também em defesa da liberdade do culto e do ensino religioso. Além disso, houveram também, e é lógico que nós não poderíamos deixar de citar, alguns simpósios interreligiosos. Então, a Federação Espírita do Estado de Goiás realizou alguns deles durante congressos, né, estaduais lá na sede da FEGO, em Goiânia. Nós estivemos ali também integrando algum desses seminários ou simpósios interreligiosos. Como também a Federação Espírita do Maranhão também efetivou um desses eventos, e nós comparecemos lá em São Luís durante um congresso promovido pela Federação Espírita do Maranhão. Além disso, meus amigos, então, além de movimentos, além de simpósios, eventos, né, que caracterizam o diálogo e o movimento interreligioso propriamente dito, houve também, por parte da televisão brasileira, um interesse nessa temática. Então, entre os anos de 2013 e 2016, nós estivemos participando de gravações de programas no Rio de Janeiro, que eram promovidas pelo Canal Futura. Canal Futura é um canal a cabo que é ligado à Rede Globo, né? E era operacionalizado, inclusive, por uma empresa que é a Giros, né? E aí foram gravados 2 séries de programas com essa temática interreligiosa. Um deles se chama Pelos Caminhos do Bem e outro se chama Boto Fé, no sentido de colocar fé, boto fé. E até hoje, aquelas gravações, de vez em quando, são reapresentadas, são retransmitidas, né, pela TV Futura, pela TV Curta também, né? Então, são movimentos que tiveram aí interesse e caracteristicamente interreligioso, porque além da nossa presença como espíritas, tinha a presença da Igreja Católica, do judaísmo, do Babalorixá, tinha representante de várias agremiações de característica evangélica e também vinculadas, né, ao islamismo. Então, vejam que houve uma participação eclética muito significativa. Além disso, meus amigos, é interessante destacarmos que um professor da UFSCar, que foi o orientador da Natália, né, o André Ricardo de Souza, ele é o organizador de um livro que foi lançado no ano de 2017 por uma editora laica, que é a Porto de Ideias. E o livro se chama Espiritualidade e Espiritismo, Reflexões para Além da Religiosidade. E nós, e o nosso filho Flávio, que é formado também em História e também em Ciência da Religião, inclusive com doutorado na área, nós
somos responsáveis por um desses capítulos, né? Mostrando o aspecto religioso do Espiritismo e do seu desenvolvimento aqui no Brasil. Então, nós gostaríamos de deixar registrado isso a todos vocês, ao ensejo dos 10 anos, né, de criação do NEP, esse princípio do diálogo interreligioso, que até a experiência que nós tivemos foi bastante significativa, funcionou muito bem, e que isso nos remete, inclusive, a lembrarmos aqui de uma frase, né, ou de um versículo, vamos assim dizer, de Mateus, em que Jesus disse: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. É matéria para nós pensarmos, porque muitos de nós espíritas não refletimos nisso. E não ainda atinamos com os reflexos negativos do mau uso do, entre aspas, conceito de povo escolhido, da trajetória, né, lá das terras de Canaã até a Palestina e ao Estado de Israel. É um assunto que nos preocupa muito e que nós temos que prestar atenção e trazer isso à tona para a realidade da época que nós vivemos e para algumas slogans e algumas coisas que se fala muito dentro da seara espírita, sem uma fundamentação ou uma compreensão ampla do significado que virão do Oriente e do Ocidente, quer dizer, de todas as partes. Sobre isso, Emmanuel, inclusive, escreveu no livro inaugural, né, pela psicografia de Chico Xavier, dele, né, inaugural da autoria dele, que tem o próprio título de Emmanuel. Ele escreveu o seguinte: o que se faz preciso em vossa época é estabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas, como eles próprios, dignas de todo o acatamento, pelo sopro de inspiração superior que as fez surgir. São como gotas do orvalho celeste, misturadas com os elementos da terra e que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho, pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Mas a verdade é que um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Aí tem a anotação de Emmanuel, né, no final dos anos 1930, no seu livro de mesmo título, matérias muito sugestivas para as nossas reflexões e estudos. Partindo para o encerramento dessa apresentação, nós gostaríamos de lembrar que Chico Xavier, há 51 anos atrás, nos históricos programas Pinga Fogo, promovidos pela antiga TV Tupi de São Paulo, no primeiro Pinga Fogo, que foi em julho de 1971, ele respondeu a pergunta que foi dirigida à distância. Na época não tinha internet, não. A distância significava que o interessado ligava lá para a redação do programa e o repórter transmitia ao entrevistado. Então, atendendo a um pastor evangélico, o Chico esclareceu que ele considerava o respeito às religiões, porque o pastor queria saber sobre a Umbanda. E o que Chico respondeu? Eles, os umbandistas, se organizaram numa religião sumamente respeitada também. Eles também veneram a Deus. Veja, uma posição de Chico Xavier, 51 anos atrás, transmitida ao vivo pela antiga TV Tupi de São Paulo.
E num outro livro de entrevistas do Chico, eu gosto muito de valorizar o que o Chico falou, foi gravado na época, ou foi escrito e publicado na época em que ele estava encarnado, sem acréscimos e outras coisas mais que andam colocando na boca de Chico Xavier, onde não houve testemunhas. Então, nesse livro, Plantão de Respostas, que é organizado por Emmanuel, o que diz ou escreveu Emmanuel pela psicografia de Chico. O importante perante Deus é o convencimento da escolha da nossa religião, não importando qual. Neste particular, diremos que todos os caminhos levam a Deus, se entendemos que somos felizes e conscientes do respeito ao próximo e na prática da caridade. Vejo, portanto, que Emmanuel, o pai espiritual de Chico, o seu orientador espiritual, tem uma visão muito ampla e respeitosa a todas as religiões e as pessoas que são sinceramente vinculadas a propósito dessas religiões, desde que estejam sintonizadas em busca de uma compreensão de Deus, nosso Pai, e com a prática do bem na relação interpessoal e no contexto da sociedade. Então, era isso que nós gostaríamos, nesse primeiro momento, de apresentar a vocês, né, que nos acompanham pela rede NEP Brasil. César, desde já, né, muito obrigado. É histórico essa sua apresentação, principalmente com esses dados, né, e tantos movimentos que você foi trazendo para a gente, falando, é evidente, destacando desde a própria história do NEP e da sua Constituição, né, e você tem propriedade demais para estar aqui falando para a gente disso. Então, muito obrigado. Não é? A gente vai passar agora para o nosso bate-papo. Eu não sei se o João quer fazer a pergunta primeiro. Eu estou vendo aqui no bate-papo, o pessoal se manifestou muito, né? Mas eu não encontrei uma pergunta assim, objetivamente falando, mas eu tenho uma pergunta que eu acho que passa pela cabeça de muita gente quando escuta falar em questão de diálogo interreligioso, né? E muita gente pensa assim, bom, mas se eu vou dialogar com as outras religiões, isso quer dizer que eu vou perder a minha identidade, né? Como é que você vê isso, César? A gente mantém a nossa identidade, nós somos espíritas, outros que são protestantes, outros que são muçulmanos, nesse diálogo interreligioso. Dialogar de forma interreligiosa significa perder a nossa identidade? De forma nenhuma, João. É manter a nossa convicção, mas aprendendo a respeitar o próximo, aprendendo a respeitar a diversidade de pensamento, de opiniões de cada religião. Isso é básico, né? Dentro do próprio ensino da moral de Jesus. Essa que é a questão. Então, é interessante, que eu vou destacar que Emmanuel, ele escreveu na apresentação de um livro psicografado por Chico Xavier, que tem um hall de mensagens, daquelas chamadas cartas familiares, de um espírito, de um jovem que desencarnou em São Paulo, Roberto Muscati. Roberto Muscati, os seus pais eram judeus, vinculados, ativos, né, junto à sinagoga de São Paulo. Seu pai, doutor Davi Muscati, um médico, na época bastante conhecido em São Paulo. E esse jovem, ele relata nas suas mensagens, nas suas cartas, informações até de uma colônia espiritual onde ele se encontrava, que era organizada e mantida por quem? Espíritos vinculados ao judaísmo. E ele passa a dar algumas informações. E o interessante é que Emmanuel foi tão respeitoso com o espírito comunicante com a família, que na apresentação ele não escreveu o nome de Jesus. Ele se referiu ao grande profeta de Israel. Substancialmente não altera muito.
grande profeta de Israel, porque o profeta, né, dentro do judaísmo, ele tem uma tradição e tem um respeito. E nós sabemos hoje que alguns setores, né, algumas nuances dentro do judaísmo, fora da ortodoxia, que já reconhecem Jesus não como Messias, mas como um grande profeta da terra ali. Então vejam, é o exemplo que nós trouxemos para falar do respeito. Então, na prática, o que pode acontecer? Num evento interreligioso, não é hora de ficarmos defendendo princípios doutrinários nossos, mas de estabelecermos aquilo que é ponto comum, estimularmos convergências e não divergências. Essa que é a ideia. Muito bom, César, muito bom. Você, lá na sua fala, você colocou 2 pontos de identificação dessa expressão entre diálogo interreligioso, e você ainda falou do movimento interreligioso, né, que está pautado nas ações. E aí você trouxe uma série de ações na época como presidente que favoreceram e que favorecem movimentos, inclusive que uma amiga comentou aqui, que participa até hoje de um desses movimentos. Pensando, César, aqui no NEP, pensando que esse é um dos princípios também do NEP, de que forma, eu vou até pegar aqui uma pergunta do Leonardo Araújo, que mandou, vou tentar colocar a minha pergunta com a dele, tá? Junto, mas de que forma que você acredita que o movimento dos NEPs pode contribuir no movimento interreligioso e no diálogo interreligioso? E aí eu emendo a pergunta do Leonardo aqui. Como é que a gente poderia avançar ainda mais no diálogo interreligioso nas próprias casas espíritas? Porque nós também temos visto, não é, essa dificuldade de compreensão de que os nossos amigos, às vezes, chamados para o diálogo religioso, querem sustentar princípio doutrinário. Isso. A gente vê essa incompreensão. Ou vê o desconhecimento. Então, de que forma que você acredita que tanto o NEP como o movimento pode auxiliar? Como movimento e como ação e como diálogo? E como nós podemos fazer isso também se avolumar de forma mais qualificada nas casas espíritas? Então, Gustavo, a sua pergunta ela é pertinente, traz o problema para o momento, o que é importante. Eu não sei se eu estou muito desatualizado ou se a rede de internet que eu tenho acesso, as redes sociais, não trazem essa informação. Mas, salvo o melhor juízo, me parece que, em termos nacionais, o movimento espírita não tem mais tido uma atuação presente nessa chamada participação social que foi recomendada, né, em 2007 e depois em 2012 pelo Conselho Federativo Nacional. Essa é a impressão que me dá. Posso estar errado, mas eu não tenho visto. Então, começa daí. Então, está faltando um estímulo e uma coordenação geral para isso. E o outro detalhe que nós não podemos perder de vista é uma variante que, infelizmente, está muito presente no Brasil de nossos dias, que é a criação do ódio e do antagonismo de desconsideração a opiniões do próximo. E a religião, muitas vezes, está como fulcro de tudo isso. Então, é um momento muito delicado esse. Hoje eu recebi um WhatsApp, eu não posso dizer a capital do Brasil, onde a liderança espírita está aturdida com o nível de xingatório e de desrespeito
dentro de instituições espíritas e pela rede, né, social dessas instituições ou desses grupos de WhatsApp, envolvendo a mistura de política partidária com religião. Então, nós vivemos um momento muito grave no Brasil, muito delicado, que a gente tem que agir com prudência. Feito isso, o único caminho que há para se propor ao NEP ou aos NEPs é a realização de seminários, né, onde esses assuntos venham a ser esclarecidos. Agora, esses seminários híbridos, né, hoje em dia, é importante que tenha uma presença física em alguma instituição, alguma cidade, mas é muito importante que ele seja também disponibilizado pela internet para que não haja barreiras. De esclarecimento, é o único caminho, e de esclarecimento sobre o que representa o diálogo e o movimento interreligioso e como o espírita deve ou pode colaborar, né, dentro das várias condições. Então, isso é importante, sem dúvida nenhuma, porque numa das perguntas que vocês me formularam, onde nós falamos que não é o local de discussões doutrinárias e nem de imposição de princípios espíritas, mas de trabalhar as convergências, isso vem a representar o quê? Um esforço pelo um aperfeiçoamento de propostas onde? Na base, no seio da comunidade. Então, é isso que pode ser feito pelos NEPs também. Muito bom, César. Temos uma outra pergunta aqui, que aí vai bem objetivamente a uma passagem do Novo Testamento, né? Quando Jesus fala assim para os seus discípulos, seus primeiros seguidores, que eles deveriam ir primeiro, né? Deveriam buscar primeiro os filhos desgarrados de Israel. Como é que a gente pode entender isso? Jesus estava tendo alguma preferência pelo povo de Israel? Será esse o sentido? Olha, muito claro. Filhos desgarrados de Israel. Esse é o detalhe para a interpretação disso. Jesus, em toda a sua pregação e exemplificação, ele valorizou as pessoas, independentemente de faixa social, né? Haja vista Zaqueu, Levi e as pessoas simples que ele atendeu, as pessoas, entre aspas, chamadas pecadoras, né? E que ele não as condenou, mas ofereceu e mostrou novos caminhos. Mas um detalhe importante: quem que ele valorizou na parábola do homem caído à beira da estrada? O samaritano. O samaritano era, dentro do judaísmo ortodoxo que emanava do Sinédrio, entre aspas, eles seriam, em função das divergências de interpretação de livros, né, que integram para nós hoje o Antigo Testamento, ele seria um judeu traidor, judeu de segunda ou terceira classe. Então havia um preconceito muito grande contra o samaritano, e foi justo esse que Jesus valorizou e mostrou o papel deles, que era diferente daqueles que tinham uma representatividade administrativa e religiosa na época, que não atenderam o homem caído à estrada. Então, na verdade, isso fica claro quando nós estudamos as epístolas de Paulo. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Saulo de Tarso, o doutor da lei, era um especialista na Torá. Então, ninguém melhor do que ele que conhecia todas as premissas e princípios do judaísmo. E ele fez o quê? Todo o seu trabalho voltado aos gentios. Nas suas epístolas, ele deixa muito claro que ele não estava se dirigindo unicamente a gregos ou a esse ou aquele, mas ele estava se dirigindo à gentilidade a todas as pessoas. Isso fica claro, inclusive, na Epístola aos Romanos, né? De muito bom senso político, inclusive, né?
o texto da Epístola de Paulo aos Romanos. E fica claro também que Paulo, analisando o conjunto dos seus versículos, das suas epístolas, ele não levava ao pé da letra o conceito arraigado que existia naquela época de povo escolhido. Ou seja, é isso que nós temos que chamar a atenção, porque ele dizia que não eram só eles, mas Deus era pai de todos. Então, não apenas esses que seriam preparados ou escolhidos de uma forma ou de outra. Então, filhos desgarrados de Israel, nós entendemos por todos aqueles que, ao longo do tempo, né, numa trajetória histórica, né, das terras de Canaã até a constituição do judaísmo propriamente dito, ali das terras da Palestina, foram aqueles que não entenderam e levaram ao pé da letra alguns conceitos que não tinham, na verdade, muito a ver com a essência dos 10 mandamentos de que Moisés foi intérprete, mas que criaram leis e normas civis temporárias, mas que ficaram incorporadas em muitos textos e foram levadas ao pé da letra. Então, os filhos desgarrados de Israel pode significar a todos esses que deixaram de compreender a essência dos 10 mandamentos de que Moisés foi intermediário. João, o César, ele né, provocou a gente ali no meio da fala dele, quando ele trouxe lá aquela parte de Mateus, no 10, 12, né? Eu vou pedir para ele provocou a gente para o estudo, viu, gente? Nesse sentido. E aí, César, você deixou a gente com tanta água na boca, e eu ia pedir para você comentar um pouquinho, né, sobre o muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão e com Moisés. Você falou, olha, mirem aí, né? Comenta um pouquinho para a gente, por favor. Vejam bem, é só nós olharmos o nosso planeta no seu contexto global, como um globo e não como uma região. Então, o que nós encontramos nos livros que integram o chamado Antigo Testamento? É a história de um povo, né, do povo hebreu. Só. Todos os outros não eram considerados como seguidores de Deus ou filhos de Deus, porque aquele era o povo seleto. Veja, esse é o grande problema, que se criou essa separatividade e esse preconceito histórico. Agora, de onde veio o povo em busca da terra de Canaã? Do Egito. O Egito já tinha milênios de desenvolvimento científico, cultural e religioso. De onde, de repente, aparece, né, em textos do Antigo como do Novo Testamento, referências a pessoas da Mesopotâmia, da Pérsia, de outros lugares que já existiam, não é? E por que a Palestina era importante para o Império Romano? O Império Romano, sabe o que representava a Palestina? Uma periferia só, sem nenhum valor maior. Sabe qual era o grande valor? Estratégico, como garantir uma passagem. Passagem para onde? Passagem para o Oriente. O Oriente era, naquela época, e aí a gente tem que recorrer a dados históricos, antropológicos, muito mais desenvolvidos. Emmanuel trata, assim, genericamente, né, das questões da religião no povo hindu, no povo chinês, daquele passado. Então, eles já tinham conhecimento. Então, vejam, quando se fala do Ocidente e do Oriente, sintetizando de todos os lados, né? Então, não seriam apenas esses
que representados aí por um profeta, por um homem, um vulto marcante da história, né? Ali da Palestina e do povo de Canaã, não seriam só aqueles que se sentariam à mesa com eles, mas de todos os lados. Ou seja, significa que para o mundo espiritual não importa tanto a faixa social, não importa tanto a nacionalidade, não importa tanto as questões que são humanas, passageiras, mas aquilo que está imbricado na intimidade das criaturas. E essa que é a ideia de religião que Emmanuel comenta ali, e de religiosidade. Então, é essa a ideia que muitos de nós espíritas temos dificuldades de entender, porque como eu comecei muito cedo no espiritismo, desde criança, e sempre bastante ativo e estudando desde criança, pelo menos em meados do século passado, eu encontrava centros que não permitiam que um frequentador assistisse palestra e nem fosse a outro centro, porque o meu centro era certo, o outro era errado. Não aceitavam de forma nenhuma a proximidade com nenhuma hoste religiosa. Pelo contrário, eu cheguei a assistir palestras dentro de centro espírita de grandes críticas e ofensivas a algumas religiões. Agora, veja, isso é coisa de meio do século passado. Eu creio que hoje não exista mais. Esperemos. Então, é essa mentalidade que nós temos que superar. Sabe por que é difícil superar? Quem somos nós? Provavelmente, espíritas pela primeira vez como seres reencarnados. E o que nós somos antes? Séculos e séculos vinculados a outras tradições e práticas religiosas. E é isso que muitos de nós trazemos à tona hoje na gestão de centro espírita, na gestão de movimento espírita, em algumas alocuções, né? É isso que nós trazemos. Então, a leitura e o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, das obras básicas de Kardec, e eu destaco as obras psicografadas por Chico Xavier, assinadas por Emmanuel, de grande importância para que a gente entenda qual deve ser o nosso esforço em busca de um novo caminho na atualidade. Muito bom, César, muito bom. O tempo passa muito rápido, a gente vai para as considerações finais suas, com a última pergunta aqui do Israel Alves, que indaga o seguinte: todo esse movimento de integração, de interreligiosidade no movimento espírita, um deles o NEP, estaria assim, através da espiritualidade, nos preparando para uma religiosidade universal? Olha, Israel, sem dúvida nenhuma, é um dos propósitos, né? É de, é de nos ampliar a visão que nós espíritas podemos ter dos textos que compõem o Novo Testamento, basicamente do Novo Testamento. E nós destacamos sempre isso, porque porque no Novo Testamento, a partir do ensino de Jesus, do Sermão da Montanha e da sua prática, é que ele nos trouxe a grande distinção, que é a lei do amor e a compreensão maior sobre Deus, expressão da paternidade, da misericórdia e de justiça. Quando nós falamos em justiça, é no conceito que Jesus trabalhou justiça que Kardec detalha, que ela é uma somatória da caridade e do amor. Isso que é justiça. Então nós temos que realmente, com esses estudos que são propostos, estimulados pelo INEP, um instrumento poderoso, né, para essa contribuição que você anotou. César, muito, muito obrigado.
não é, pela noite. Muito obrigado, a Cris até estava colocando aqui, gente, no chat privado, que isso é histórico, né? Ainda bem que fica gravado. Não é? Muito obrigado mesmo pela sua participação, por tudo que fez pelo NEP, por tudo que faz pelo NEP. Também já quero deixar aqui o meu abraço para o João, né, que está aqui com a gente, dividindo o espaço, agradecer ele sempre pela generosidade de sempre, agradecer a nossa amiga Conceição, que estava aqui no comecinho, gente, estava nos bastidores também, fazendo oração, a Cris, que está aqui nessa coordenação, a Rede Amigo Espírita, pela divulgação aqui dessas lives, né? Agradecer também a Isabela, que já começa aqui em seguida com o seu momento de arte, e a todos vocês que participaram conosco, né? Muito obrigado. João, com você aí agora a bola. Vamos lá, né? Vamos coroar esse momento com arte. É sempre importante a gente ter o lado artístico presente, que desperta a nossa sensibilidade e nos conecta ainda mais com a espiritualidade superior. A gente chama a nossa querida Isabela Farias de Alagoas, né? Para poder nos brindar com a sua arte. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso ter recebido esse convite. E hoje eu trago uma música que eu acho que é sensível a todos, e ela fala exatamente dessa nossa luta aqui, encarnados. E ela é uma música que ela é atemporal, ela foi escrita, né, por Francisco de Assis, e creio eu que ela, justamente nesse diálogo que a gente tem falado aqui de interreligiosidade, ela consegue alcançar diferentes públicos, além do espiritismo. E por isso que eu acho ela tão bonita. Como segunda canção, eu trouxe aqui para vocês uma música que eu acho que fala a todos internamente, que é uma música que foi escrita por Davi.
dos 100 e tantos salmos que ele escreveu. Essa foi uma dessas canções. E eu sempre gosto de trazer ela em alguns momentos, porque independente dela ser exatamente espírita ou não, mas ela é também atemporal, e ela fala a qualquer um que fale sobre Deus. Ela é uma canção que fala sobre essa onipresença e onisciência de Deus, que é inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, que nos cuida, que nos sonda, que nos levanta, que nos conhece lá dentro. E essa música se chama Eu Sei Que Tu Me Sondas. Ela fala exatamente desse sentimento, né? De que às vezes a gente até tem uma conexão um pouco frágil com Deus e a gente às vezes reza pelo mentor, reza para uma outra pessoa, mas às vezes a gente não tem essa conexão tão próxima com Deus e a gente esquece, né? Que se até o Google, que Rossandro Klinger fala muito sobre isso, até o Google sabe exatamente quem nós somos, imagina Deus lá dentro. E realmente Deus conhece cada passo, cada sentimento. E por isso que eu trouxe essa música para a gente lembrar desse sentimento tão nobre. Sim, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu 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 me sondas. 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 E agora no finalzinho, pra gente poder fechar com uma música que é uma prece.
E essa realmente foi escrita por uma pessoa espírita, que eu acho que todos vocês conhecem, que é a Cacá Rezende. E ela fez uma canção muito bonita, que é quase para mim como uma prece cantada, que se chama Prece ao Consolador. E eu me sinto totalmente ligada a essa música. Acho que quem conhece essa letra também consegue sentir essa vibração da canção, porque ela é justamente o nosso percurso espírita que nós fazemos quando nós encarnamos, e a gente busca o tempo todo servir a nossa doutrina com o maior zelo doutrinário possível, que a gente tenta fazer o máximo que a gente pode por nós e pelo outro. E ela lembra desse compromisso que a gente assumiu aqui na Terra. Muito obrigado, Isabela. Belíssima participação sua, belíssima voz, belíssimas melodias. A gente vai para os agradecimentos finais, agradecer ao César pela presteza, pelas informações valiosíssimas que tivemos, agradecer a todo mundo que comentou no chat e já deixar aqui o convite, né, para a terceira live que a gente vai ter no próximo mês. Vocês estão vendo aí na tela, no dia 13 de novembro, às 19 horas, com a nossa querida Célia Rey, que também fez parte desse início de trabalho do NEP na Federação Espírita Brasileira, companheira do César, e ela vai trazer para a gente o terceiro princípio do NEP, que é o processo contínuo de interpretação. E a gente vai ter a participação do Momento de Arte com o grupo Som em Movimento. Então estão todos e todas convidados para a terceira live, e a gente se encontra aqui, se Deus quiser, no dia 13 de novembro de 2022. Um abraço no coração de todos, Deus nos abençoe e nos conserve sempre em sua paz. Gratidão por tudo. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.